Hoje, na nossa aula de filosofia, vamos falar sobre a filosofia medieval, a patrística e a escolástica. Vamos falar primeiramente sobre a patrística e num próximo vídeo vamos falar da escolástica. O que foi a patrística? A filosofia patrística, como o próprio nome já nos sugere, é a filosofia dos padres, a filosofia dos pais da igreja. A gente tem que lembrar e voltar um pouquinho, que esse é o período do grande desenvolvimento do cristianismo, quanto religião, a religião pregada por Cristo, pelos apóstolos, que até então a gente sabe que ela tem todo um arcabouço, toda uma base judaica. Porém, ao longo do seu desenvolvimento, ela também foi absorvendo muito das características e das tradições da filosofia grega. O apóstolo Paulo e o apóstolo João usaram muito dessas tradições filosóficas para construir e explicar as doutrinas cristãs para o mundo não judaico, o mundo não oriental. Ou quando o cristianismo chega na Europa, chega com uma roupagem muito interessante, um arcabouço de filosofia grega. E é aí que aparecem os grandes apologetas. A escola de apologia de Alexandria gerou uma série de homens, de homens da igreja, que tinham por função fazer a defesa do evangelho. Ora atacando, é óbvio, as outras tradições, como a própria tradição grega, e ora se apropriando dela para poder construir todo um arcabouço explicativo sobre o que era verdadeiramente o cristianismo, que até então, naquele momento, era vista como uma seita judaica. Mas o cristianismo, naquele momento, já precisava se restabelecer como uma religião muito diferente, ou distanciada do judaísmo. E aí aparecem alguns nomes importantes, como, por exemplo, o nome de Justino Mártir, como um dos grandes apologetas, e logo depois a gente tem o Santo Agostinho, ou Agostinho de Hipona, como as pessoas gostam de dizer, que vai ser o grande expoente dessa filosofia patrística. Agostinho, quando deu início à sua vida religiosa, ele era um maniqueísta. O maniqueísta é um religioso que segue o pensamento do profeta Manes, um profeta persa, que entendia que há uma diferença muito grande realmente entre o corpo humano e a alma humana. A alma humana é aquilo que interessa a Deus, e o corpo humano é onde estão depositados todos os pecados. Os maniqueístas acreditavam que se um homem pecasse, ele só não poderia deixar de acreditar em Deus, porque assim que ele morre, esse corpo pecaminoso fica na terra, e a sua alma, que sempre acreditou em Deus, ela vai para o céu. E Agostinho acreditava nisso até um dia entrar em contato com as escrituras, do livro de uma carta do apóstolo Paulo, em que ele vai entender que o mesmo Deus que santifica o corpo, santifica a alma e santifica o espírito. Que a ação do Espírito Santo sobre a vida do homem tem essa função, não só de tornar o seu espírito mais fervoroso na fé, ou a sua alma totalmente controlada por uma aura espiritual, mas também de controlar as suas paixões, as suas necessidades, que estão ligadas mais às questões físicas e práticas do corpo. E aí Agostinho vai entrar de cabeça dentro desses pensamentos e vai escrever uma obra formidável que a gente conhece como Confissões. Em Confissões, Agostinho vai dizer que não cabe somente o homem confessar-se a Deus. A grande ideia também é, no ato da confissão, se declarar pertencente a Deus, se declarar submisso ao amor, e demonstrar devoção a Deus. Em Confissões, a gente encontra praticamente ali a história de Agostinho. Dentro desse livro também ele vai defender a teoria da iluminação. O que é a teoria da iluminação? O conhecimento humano, para Agostinho, deve estar sempre sendo levado pela teologia. O conhecimento humano precisa ser levado ao conhecimento de Deus. E é interessante que Agostinho não descartava a possibilidade da razão e da filosofia ajudar nesse processo. Mas ele entendia que essa iluminação era uma iluminação vinda da parte de Deus. Deus se revela ao homem para que o homem possa estar em contato com ele.
né? É interessante que a filosofia de Agostinho, ela é teológica, né? E é baseada na fé. Por isso que ele entende que tanto a razão como a filosofia, elas devem servir, né, de apoio, elas devem se submeter à teologia e se submeter à fé. Mas ele não descarta, né, que é possível encontrar, é possível conhecer, é possível chegar em algum lugar através dos estudos filosóficos e da razão. Agostinho também vai defender uma ideia de um Deus que é verdade, né? E um Deus que é essência. Um Deus que você não pode segurar, um Deus que você não pode medir, um Deus que você não pode comparar, né? Deus é intranscendente, Deus é imanente e transcendente. E é assim que Agostinho entende. Uma outra questão importante é o livre-arbítrio. O homem nasce livre porque Deus lhe dá a ele a liberdade. Isso é verdade. Ele até entende que se o homem não nascesse livre, ele não teria como amar a Deus de verdade. Ele seria uma marionete na mão de Deus. Porém, é interessante entender também que Agostinho fala da soberania de Deus, né? Que tudo que ocorre na vida dos seres humanos estão debaixo do controle divino. É interessante a gente entender, né? É difícil entender às vezes a questão do destino, que existe um destino para cada homem e ainda assim esse homem é capaz de tomar decisões. Mas o que Agostinho quer colocar aí é que mesmo na hora de tomar decisões, esse homem é iluminado por Deus. E mesmo quando ele toma decisões equivocadas, né, à vontade de Deus, Deus vai a si mesmo continuar fazendo a sua obra, independente do que esse homem tenha escolhido, né? E por finalizar, vamos falar, né, da Cidade de Deus, um outro livro fantástico de Agostinho, onde ele demonstra ali uma sociedade, né, que pode ser representada na figura de Caim e Abel, né, é uma sociedade composta de filhos de Deus, né, como foi o caso de Caim e Abel, mas onde cada um toma as suas próprias decisões. O caso de Caim resolveu viver dentro de uma cidade, tomando decisões próprias a partir dos seus próprios interesses. E Abel, né, tomava decisões a partir dos interesses de Deus. A partir daí, Agostinho vai mostrar que a cidade de Deus é uma cidade de liberdade, é uma cidade de encontro com a paz. E a cidade dos homens é uma cidade de pecado, uma cidade de tristeza e de encontro com todas as maldades que ela lhe oferece, né? Não podemos esquecer que Agostinho, mesmo sendo um dos maiores pensadores da Igreja Católica, também foi um dos grandes propagadores do platonismo, o que nessa época ficava conhecido como neoplatonismo. Por isso, a gente vê nitidamente nos seus discursos, né, uma ideia dualista, né? Um Deus que está no céu e uma humanidade que está na terra. O mundo, né, divino, o mundo celestial e o mundo sensível, o mundo real, o mundo físico aqui de baixo. Só que para Agostinho, a realidade não estava aqui. A realidade estava em Deus. Então toda a filosofia, toda a razão tem que levar o homem ao entendimento disso, de que Deus é a verdade de todas as coisas e que todos os homens precisam fazer de tudo para estar com Deus. Depois nós vamos falar da escolástica, onde um outro grande pensador cristão chamado Tomás de Aquino tem uma visão um pouco diferente disso, mais aristotélica e menos platônica que Agostinho. Um abraço.